Meu dia com Deus, 7 de fevereiro, leitura do devocional Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola. A mensagem desse dia é a fonte da sabedoria. Vamos aqui à leitura. O versículo bíblico é: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. É comum tomarmos decisões com base no que nossos olhos veem, não é verdade? Por exemplo, olhamos para o céu para ver se devemos sair de casa levando um guarda-chuva. Antes de fazer uma viagem, utilizamos aplicativos para verificar como está o tráfego para fugirmos de congestionamentos. Buscamos de toda forma antecipar acontecimentos futuros para nos precaver, tomando medidas de segurança. Mas quando se diz respeito à fé, a Bíblia tem sido o fundamento que dá a você paz e segurança para tomar decisões no dia a dia? Ela tem influenciado seus posicionamentos? Da mesma forma que temos acesso à previsão do tempo e informações de tráfego, Deus Pai nos deixou Sua palavra como guia. Seu amor nos presenteou com um manual de instruções do fabricante. Na Bíblia, encontramos segurança para direcionar nossa vida, pois ela é infalível e inerrante. Há milênios permanece a mesma e se manterá assim até o fim. Desde que me converti, aprendi que a Bíblia deve ser meu principal instrumento de orientação e tem sido assim até hoje. É ela quem nos dá segurança e revela muito acerca da vontade do Pai para a nossa vida, pois todo o seu conteúdo é inspirado por Ele. Aprendi a priorizar a palavra de Deus acima de qualquer opinião. Diante das decisões que você enfrenta ou das dúvidas que surgem em sua jornada, a palavra de Deus oferece direção e convicção do caminho certo. Em meio às críticas, ela alinha seu coração ao que verdadeiramente importa. Deixe a palavra de Deus guiar sua vida e assim viva no centro da vontade do Pai. Então, a meditação de hoje fala sobre a fonte da sabedoria que corresponde à Bíblia. Por isso, ele usou esse texto que Paulo escreveu em 2 Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17. Timóteo era um jovem grego que foi ensinado por Paulo para se tornar um futuro pastor. E Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. Ele escreveu a primeira carta, e aqui esse texto que foi citado hoje corresponde a um texto que foi escrito por Paulo na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, onde ele fala aqui que toda escritura, ou seja, todo o conteúdo da Bíblia, tudo que está escrito nos textos bíblicos, é inspirado por Deus e é útil para o ensino, porque na Bíblia nós encontramos os ensinos que Deus nos deixou para podermos segui-lo. Para a repreensão, a Bíblia traz a correção quando estamos fazendo algo que não agrada a Deus. Para a correção, é na Bíblia que encontramos
o caminho certo da justiça, da verdade, da honestidade, daquilo que agrada a Deus e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aqui na lateral do livro, nós temos hoje essa mensagem: não buscar instruções na palavra de Deus é o mesmo que andar no escuro. Vou ler mais uma vez. Não buscar instruções na palavra de Deus é o mesmo que andar no escuro. É na palavra de Deus que conhecemos qual é a vontade de Deus. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 28. E a palavra-chave é Escrituras. Escrituras é uma outra forma de se fazer menção, referência à Bíblia. Então, essa é a mensagem de hoje. Se você não sabe como encontrar a vontade de Deus, leia a Bíblia, porque ela é a fonte da sabedoria. Se você não sabe por onde começar, porque você nunca leu a Bíblia, leia primeiramente o Evangelho de João. Ele é o quarto livro do Novo Testamento. A Bíblia, para quem nunca abriu uma Bíblia, tem 2 testamentos. Ela tem o Antigo Testamento, que também é chamado de Velho Testamento, e tem o Novo Testamento. O Antigo Testamento ou Velho Testamento são todas as escrituras que o povo de Israel reuniu na sua experiência com Deus. Então, no Antigo Testamento, nós começamos a leitura da Bíblia com a história da criação, que Deus formou os céus, formou a terra, criou o homem, criou a mulher, colocou-os em um jardim, preparou todas as coisas para eles, fala sobre a queda. O que é a queda? O momento em que o homem desobedeceu a Deus e a sua desobediência significou que o homem decidiu, escolheu ter o poder da decisão sobre a sua própria vida. Se escolhe o caminho do bem ou se escolhe o caminho do mal. E a partir dessa decisão, a queda, conta-se a história dos descendentes do primeiro homem até chegar a Abraão. Toda a humanidade resolveu seguir o seu próprio caminho. Entre Adão e Abraão, houve a história de Noé. Toda a humanidade se perverteu, ocorreu um dilúvio, e entre os descendentes de Noé, anos depois, Deus escolheu Abraão para começar uma nova aliança e um novo pacto com a humanidade. Dos descendentes de Abraão, nasce a civilização dos hebreus. Com todos os seus descendentes, Deus vai fazendo sinais sobrenaturais, se revelando e se mostrando como Deus dos impossíveis, resolvendo todas as tribulações e dificuldades do seu povo. E os homens que vão sendo inspirados por Deus vão escrevendo os livros da Bíblia até completar-se o Antigo Testamento. Depois que o Antigo Testamento se encerra, vem Jesus encarnado, que é o Verbo divino, e ele morre pela humanidade para que todos possam conhecer a Deus por meio de Jesus. Então começam a ser escritos os livros que fazem parte do Novo Testamento. Então a diferença básica entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é que o Antigo Testamento conta a história da criação, o pacto e o dilúvio,
depois o pacto e a aliança que Deus fez com Abraão e depois o relacionamento que Deus tem com Abraão, com o seu filho Isaque, com o seu neto Jacó. O seu neto Jacó teve 12 filhos, esses 12 filhos formaram as tribos de Israel e o povo de Israel se relaciona com Deus ao longo da história do Antigo Testamento e Deus vai mostrando o seu poder e que ele realmente é o Criador de todo o céu e de toda a terra. Depois que lá no Antigo Testamento ele promete que enviará no futuro o Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco, que corresponde a Jesus. Jesus vem para que Deus esteja conosco. Ele é o Emanuel e então se escrevem os livros do Novo Testamento. O Novo Testamento é formado por 4 evangelhos que foram escritos pelos seus discípulos, com exceção de Marcos, que foi discípulo de Pedro. Então você tem o Evangelho de Mateus, depois de Marcos. Marcos foi discípulo de Pedro, que foi discípulo de Jesus, e pelo que ele ouviu de Pedro, ele escreveu o segundo Evangelho. Depois veio Lucas, que era um grego, que também não foi discípulo de Jesus, mas ele foi discípulo de Paulo e ele teve acesso aos discípulos. E como Lucas era grego e médico, os gregos tinham o hábito e foram eles que criaram a história e ficaram responsáveis pela escrita de muito do que aconteceu. E Lucas, vindo dessa tradição, escreveu o terceiro evangelho. Depois João escreveu o quarto evangelho. Depois Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, porque ele registrou tudo o que ocorreu após a morte de Jesus, e na sequência vem as cartas de Paulo. Paulo é responsável pela escrita de 85% do Novo Testamento. Ele faz 3 grandes viagens missionárias e escreve a maioria dos das cartas que integram o Novo Testamento. E depois nós temos as cartas gerais. João escreveu 1 João, 2 João e 3 João. Pedro escreveu 2 cartas, 1 Pedro e 2 Pedro. Depois tem um autor que foi responsável pela escrita do livro de Hebreus, que não se sabe quem é, mas se supõe pelos estudos históricos que possa ser Paulo, pode ser um sacerdote que tinha muito conhecimento da história dos hebreus, pode ter sido Lucas. Então existem essas 3 hipóteses e depois o livro de Apocalipse, que também é conhecido como livro das revelações, que fala sobre os últimos acontecimentos que ocorrerão no futuro, que foram visões que o próprio Jesus deu a João, ao apóstolo João, quando no final da vida dele ele foi preso na ilha de Patmos. E ali, na ilha de Patmos, ele teve as revelações e escreveu o livro de Apocalipse. Esse é o panorama geral da Bíblia e em todos os livros você pode encontrar a vontade de Deus, principalmente nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho de Mateus conta a história de Jesus, o evangelho de João mostra o Jesus como Deus. E ali, no livro de Provérbios, nós encontramos um livro escrito pelo rei Salomão que traz muitos ensinamentos para a vida. Tanto que até ateus, pessoas que não creem em Deus, usam o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, como livros de sabedoria. O livro de Eclesiastes é um livro que também foi escrito pelo rei Salomão no final, quando ele já estava mais velho. E é uma reflexão sobre a vida, tem apenas 12 capítulos. Então fica aqui o convite para que você medite em Provérbios. Provérbios tem apenas 31 capítulos. Ele é um conjunto de várias frases de sabedoria que você pode meditar diariamente para a tomada de boas decisões. Existem vários assuntos em Provérbios sobre
negócios, sobre relacionamentos, sobre honestidade, sobre justiça, sobre verdade. Então, se você quer conhecer a Jesus, leia os evangelhos, primeiramente o de João e depois leia o de Mateus. Pelo menos esses dois, se você está iniciando na leitura da Bíblia. O livro de João tem 21 capítulos. São capítulos curtos que contam toda a história dos milagres de Jesus e, no final, do que ele fez e da sua morte e do porquê ele morreu. Depois, e do contato que ele teve com algumas pessoas e a transformação que ele fez na vida das pessoas. Tem apenas 21 capítulos. Depois você pode ler Provérbios, que tem 31 capítulos. Se você pegar um mês lendo um capítulo por dia, você o lerá rapidamente. Depois você pode ler também o livro de Salmos, que fala sobre os relacionamentos que vários homens tiveram com Deus. E lendo esses livros você já tem uma boa compreensão a respeito da vontade de Deus para a sua vida. Se você quer saber mais sobre a criação, pode ler Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, a mensagem de hoje é: busque instruções na palavra de Deus, porque você encontrará a luz. Encerrando a mensagem, vou deixar aqui um versículo que está em Salmo 119, versículo 115, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra do Senhor é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Leia a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Ela é a fonte que nos liga à sabedoria. A verdadeira sabedoria é encontrar-se com Deus, é encontrar-se com o Criador, é encontrar-se com Deus Pai. Ele é o seu Pai e quer estar perto de você, e Ele deixou as Escrituras para que você conheça a vontade dEle, a orientação dEle. Como disse aqui o pastor Júnior Rostirola, Deus deixou aqui no topo da tela seu amor, nos presenteou com um manual de instruções do fabricante. Na Bíblia encontramos segurança para direcionar nossa vida, pois ela é infalível e inerrante. A palavra inerrante significa que não erra. Ela é inerrante, ela não erra. E há milênios permanece a mesma e se manterá assim até o fim. Busque a fonte da sabedoria. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.